Graça e paz, amados. Eu gostaria de convidar você para mais uma meditação aqui no nosso canal. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo de número 5. Enquanto você procura, deixe-me dar uma boa notícia para você. Nós estamos com um projeto agora de começar um programa de rádio. Lembro-me do comentário da irmã Kira Soldani, que disse que gostaria de receber uma mensagem todos os dias aqui no nosso canal. Então, irmã Kira, nós estaremos postando, todos os dias o programa que nós vamos apresentar na rádio, que também será transmitido pelo Facebook, pelo YouTube e, consequentemente, também estaremos postando aqui no nosso canal. Então, vai ser mais uma oportunidade de você estar acompanhando as mensagens que o Senhor tem nos dado. Queridos, nós precisamos utilizar a tecnologia enquanto nós podemos, Então, vamos aproveitar esse tempo e vamos anunciar o verdadeiro evangelho. Peço a você que nos ajude em oração. Nós teremos que pagar o programa na rádio, E os irmãos sabem que nós não trabalhamos com campanhas para arrecadar fundos, coisas desse tipo. Então nós pedimos que vocês nos ajudem em oração para que o Senhor possa então nos dar condições de manter essa programação no ar, que com certeza será uma bênção. Amém? Atos capítulo de número 5 diz assim a palavra do Senhor. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro para os apóstolos, ficando com o restante. E Safira sabia disso. Queridos, eu quero aqui trazer para todos nós algumas verdades práticas que esse texto ele nos ensina. Nós temos visto, eu particularmente já vi muitos pregadores utilizando esse texto para falar sobre finanças, Até mesmo para amedrontar pessoas, a fim de que pessoas então elas contribuam nos seus ministérios. E na verdade, esse texto aqui ele nos traz algumas verdades que é interessante nós refletirmos sobre elas, E a primeira verdade prática que eu trago aqui nesse texto, irmãos, é que Ananias, ele não morreu simplesmente porque ele não deu dinheiro para a igreja. Porque a Bíblia diz lá em Atos capítulo de número 4, versículo de número 34, que não havia necessitados no meio da igreja. Irmãos que tinham terrenos, que tinham casas, propriedades, vendiam essas propriedades, entregavam o dinheiro aos apóstolos e eles, por sua vez, distribuíam entre os irmãos necessitados. Portanto, Ananias ele não era obrigado a dar o dinheiro para a igreja. Ananias não era obrigado a vender o seu terreno e a entregar para a igreja. Por quê? Porque os irmãos que faziam isso, eles faziam por amor. Eles não faziam por imposição. Eles não faziam por obrigação. Mas eu trago aqui a primeira verdade prática, que Ananias não morreu simplesmente porque ele não deu dinheiro, Ananias, eu vejo aqui que a segunda verdade prática que eu vejo aqui nesse texto é que Ananias ele quis fazer o que todo mundo fazia. Porém, o que todo mundo, entre aspas, o que alguns irmãos faziam, Porém, Ananias, a motivação pela qual ele fazia não era simplesmente ajudar, Ananias, penso eu que todo orgulhoso, ele queria se aparecer, Ele queria mostrar que ele também fazia. Então, na verdade, a motivação de Ananias não era a motivação verdadeira, E, irmãos, isso é perigoso, nós queremos fazer o que todo mundo faz, Isso é um perigo, Paulo disse lá em Romanos, capítulo de número 12, quando ele fala, não vos conformeis com este século, Paulo está dizendo que nós não devemos nos conformar, com esse mundo. É claro que o contexto que eu estou dizendo aqui é outro, Não estou dizendo que Ananias estava imitando o mundo, mas Ananias estava, na verdade, tentando se aparecer, ele queria se mostrar, E é isso que o mundo faz, Vimos aí pessoas ricas que têm orfanatos, que fazem serviços, sociais, e na verdade elas se mostram, elas fazem questão de dizer que estão fazendo, artistas
né, que fazem trabalhos para ajudar pessoas e fazem questão de se promover com isso, né? Então era o que Ananias queria, era se promover, né? Ananias queria se mostrar. Então, as duas primeiras verdades práticas que eu trago aqui. Primeiro, Ananias não morreu simplesmente porque ele não deu dinheiro, porque ele não era obrigado a dar, né? Você não vai ver aqui em Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, os apóstolos exigindo que as pessoas dessem. Não, irmãos, tudo tem que ser por amor. É por isso que nós trabalhamos com esta visão de não exigirmos oferta. Nós nem falamos de dinheiro nos cultos, porque nós entendemos que tudo é por amor, nada por imposição, nada por obrigação, né? Então, a segunda verdade prática é que Ananias ele queria se aparecer, né? Então, irmãos, como eu disse, ele não era obrigado a vender, né? Ele não era obrigado a dar, né? Não havia esta imposição, não havia esta condição, né? A terceira verdade prática que eu trago aqui, irmãos, sobre esse texto, é que Ananias, ele fechou o coração, né? Ele desperdiçou a oportunidade que ele teve de se arrepender, né, da mentira que ele estava contando, né? Então, Ananias ele fechou o coração quando Pedro perguntou para ele, né? Quando Pedro falou para ele acerca, né, do que ele havia feito. Ele poderia ter se arrependido, poderia ter pedido perdão ao Senhor e certamente Deus o perdoaria, né? Certamente o Senhor teria misericórdia dele, né? Então Ananias, ele fechou o coração. E hoje quantas pessoas têm fechado o coração para o Senhor? Quantas pessoas têm fechado o coração, né, para Deus? Quantas pessoas que conhecem a verdade, quantas pessoas que já foram pregadores, quantas pessoas que nasceram no lar cristão e hoje fecharam o coração para a palavra, fecharam o coração para Deus, fecharam o coração para as oportunidades que o Senhor deu, né, para essas pessoas se arrependerem, né, se voltarem para Deus e consertarem suas vidas, né? Eu lembro de um episódio que me aconteceu agora essa semana. Eu peguei um folheto na rua, né? E esse folheto era sobre uma mãe de santo. E eu, né, liguei para esse número e falei para a pessoa que me atendeu. Falei, olha, você é muito especial para Jesus. Eu falei, você sabia que você é muito amada por alguém? E esse alguém realmente, ele te ama muito, você é especial para ele. E ela falou assim, já sei, moço, o senhor é evangélico. Olha só, eu respeito a sua posição, né, mas eu tenho a minha fé. Eu falei, não, tudo bem, eu respeito também a sua fé, porém, eu só queria dizer para você que Jesus te ama, viu? E te ama muito. Ela disse, muito obrigado. Irmãos, eu fico pensando, no dia do juízo final, essa pessoa pedindo para Deus uma oportunidade, e aí Jesus abrindo um telão na frente dela, e um áudio, né? E esse áudio exatamente eu dizendo a ela o quanto Jesus a ama e o quanto Jesus gostaria de alcançá-la, né? E aquela pessoa simplesmente rejeitando a oportunidade de Deus. E foi exatamente isso que Ananias fez. Ele rejeitou a oportunidade que ele teve de se arrepender, né? Porque ele contou uma mentira. E mais uma verdade prática que eu trago sobre esse texto, que Ananias morreu, irmão, porque ele mentiu. Ele simplesmente mentiu, irmãos. Ele tentou enganar a Deus, né? Pedro disse para ele, Ananias, o terreno não era seu? E depois que você vendeu, o dinheiro também não era seu? Em outras palavras, você podia fazer com o seu dinheiro o que você quisesse. Você não era obrigado a dar, não é? Você não era obrigado a doar. Era seu dinheiro. Você podia ficar com tudo, ou você podia doar parte do dinheiro, não tinha problema nenhum. O problema de Ananias é que ele mentiu, irmão. O problema é que ele foi simplesmente mentiroso, né? Então, por isso, Ananias morreu, né? A outra verdade prática que eu trago aqui sobre esse texto, irmãos, que Ananias, além de ir para o inferno, ele influenciou alguém para ir também, né? Porque a Bíblia diz que ele morreu, né? E horas depois, a esposa dele chega sem saber do que aconteceu, sem saber do que havia acontecido com Ananias, e Pedro também dá a ela uma oportunidade, perguntando, é verdade que vocês venderam, teu marido vendeu o terreno por tanto? Ela disse sim. Então ela mentiu também.
e por ela mentir também ela foi para o inferno. Aí você fala assim, mas a salvação não é individual? É. E por que ela mentiu? Por que ela morreu por causa do pecado do marido dela? Não, ela não morreu simplesmente por causa do pecado do marido dela. Ela morreu porque também ela pecou. Ela teve a oportunidade, ela poderia dizer para Ananias, Ananias, não conte comigo. Não conte comigo para sustentar essa mentira. Eu não vou pecar porque você está pedindo para eu pecar. Eu não vou mentir porque você está pedindo para eu mentir. Irmãos, o ser humano tem um grande problema, né? Lá no Éden, quando Adão pecou, a Bíblia diz que quando Deus se apresenta a Adão, lá no capítulo 3 de Gênesis, Adão ele diz, Senhor, eu estava nu, né? Por isso eu me escondi. Mas Adão, quem fez você saber que você estava nu? Por acaso você comeu fruto, né, que eu proibi você de comer? Ele disse, não, a mulher que tu me deste, me deu o fruto e eu comi. A mulher disse, a serpente me enganou, né? Então o ser humano, ele procura desculpas para os seus erros. Safira não vai poder dizer para Deus, olha Senhor, eu vim para o inferno, a culpa foi do Ananias. Não, a culpa foi dela, porque ela concordou em mentir, ela concordou em sustentar a mentira de Ananias, né? Irmãos, e uma coisa interessante que eu quero falar aqui, né, para você nessa mensagem, lembra que eu disse que muita gente usa esse texto para amedrontar pessoas? Irmãos, eu fui em um lugar essa semana aonde usaram o texto lá da queda do homem, e acreditem, sabe o que eles ensinaram naquele tempo? Que Adão e Eva, eles pecaram, não foi porque eles comeram fruto, mas porque eles tocaram no dízimo. Irmãos, e aí a pessoa usou o argumento dizendo o seguinte, que Deus falou para Adão e Eva que eles poderiam comer todos os frutos, menos o fruto do bem e do mal. E essa pessoa ensinando, dizendo que aquele fruto representava os 10% do dízimo. Irmão, isso não é verdade. Né? Olha só o que as pessoas elas deturpam a palavra, elas usam a palavra de forma errada, não é? Para exatamente extorquir, para explorar a fé das pessoas. Né? Então, é importante nós analisarmos a Bíblia, né? Todo o contexto. A gente não pode estar usando um texto isolado, né? Para sustentar uma tese. Irmãos, olha só, eu vejo que em Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, né, os irmãos que contribuíam, eles davam muito mais do que 10%, eles davam muito mais do que 20%, eles davam tudo. Né? Tinha gente que dava tudo que tinha, mas eles não eram obrigados. O que eu quero chamar a sua atenção é que eles não eram obrigados, eles faziam por amor. Tudo tem que ser por amor. Irmãos, e aí, nesse tempo que eu ouvi essa mensagem, tinha uma pessoa muito triste, né? E aí a pessoa que estava comigo sentiu de Deus de dar uma palavra para era uma mulher, né? E, irmãos, eu tive um sonho à noite, foi uma experiência tremenda eu tive um sonho à noite e eu acordei, irmãos, acordei literalmente ouvindo a voz de um demônio dizer assim para mim, por que você insiste em falar a verdade para as pessoas? O que você foi fazer naquele templo? Para que você ligou para aquela macumbeira? Ela já é minha. As pessoas que fazem isso são minhas. Por que você quer falar a verdade para elas? Para que você insiste em anunciar esse evangelho para ela? Pare com isso. E ele tentava, irmão, pular em cima de mim. E eu clamava pelo sangue de Jesus, né? E ele ia embora. Irmão, eu tive essa experiência, ela foi real, né? Essa experiência eu vivi, foi anteontem. Então, irmãos, nós precisamos entender, né, a Bíblia como a verdade que nós precisamos praticar em nossas vidas. Né? E voltando para o texto aqui, Ananias, ele não morreu, irmãos, porque ele não deu dinheiro. Ele morreu porque ele mentiu. Né? E quando ele mentiu, certamente também, a avareza entrou no coração dele. E talvez ele vendeu o terreno por um valor bem alto, né? E aí ele ficou, né, com dó de dar, né, talvez a quantia que ele havia prometido. Talvez ele havia prometido aquela quantia para Pedro. Tanto é que Pedro, né, pergunta para a mulher, ele vendeu por tanto? Foi por tanto. Então, você não é obrigado a prometer, mas se você promete algo para Deus, você tem que cumprir. Irmãos, nós temos que ter cuidado, irmãos. Ter cuidado para nós também não levarmos pessoas, né, a cometerem pecados
né, a não influenciarmos pessoas a irem para o inferno. Né? E se em algum momento tivermos feito isso, nós temos que pedir perdão para o Senhor e perdão também para a pessoa, na verdade. Né? Então Ananias, ele fez isso. Né? Além dele ir para o inferno, ele contribuiu para que Safira fosse. Claro, voltando a dizer, né? Safira, ela também errou, porque ela não era obrigada a sustentar a mentira de Ananias. Né? A salvação ela é individual. Ninguém salva ninguém. Nós precisamos compreender isso. Né? Então, irmãos, nós precisamos refletir e ter a palavra de Deus como a única verdade, né, que nós devemos aplicar em nossas vidas. Ela é a verdade. Né? A Bíblia é a verdade. Porque se nós aplicarmos essa verdade em nossas vidas, certamente, irmãos, nós alcançaremos a misericórdia do Senhor. Né? Certamente nós alcançaremos a graça de sermos salvos. Né? A Bíblia diz que os mentirosos não herdaram o reino de Deus. Os feiticeiros não herdaram o reino de Deus. Essa mensagem ela tem que ser anunciada como ela é. Não é? Como ela deve ser anunciada. Irmãos, imagine aí se acontecesse com pessoas o que aconteceu com Ananias, né? Nos dias de hoje. Imagine alguém explorando a fé dos outros, mentindo no altar e essa pessoa caindo morta, né? Imagine aí. Irmão, sabe por que isso não acontece? Porque Deus está dando oportunidade para as pessoas que estão no erro se converterem, se arrependerem e voltarem a viver o verdadeiro evangelho. Voltarem a pregar o verdadeiro evangelho. É isso que Deus quer da igreja. É isso que Deus quer que a igreja faça, irmãos. Pregar o verdadeiro evangelho e viver o verdadeiro evangelho. Então, se você está afastado dos caminhos do Senhor, não endureça o seu coração, não perca a oportunidade, não faça como Ananias, que perdeu a oportunidade de se arrepender, de pedir perdão, né? E de consertar a sua vida com Deus. Então, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, volte para Jesus. Abra o seu coração. Não jogue fora a oportunidade que Deus está te dando. De repente Deus está te dando a última oportunidade. Quem sabe essa seja a última mensagem que você vai ouvir. Né? Eu tenho relatos de alguém que ouviu essa mensagem e disse que Deus falou muito com ela através dessa mensagem e que Deus está chamando ela, né, para voltar para Jesus. Então volte para Jesus. Né? Se reconcilie, né? Conserte o seu altar, conserte a sua vida, irmãos. Ir para o céu é uma tarefa difícil, não é fácil. E a gente tem que lutar todos os dias. Né? Quem sabe Ananias até tenha sido um homem de Deus, quem sabe Ananias tenha sido um verdadeiro cristão, mas ele falhou. Esse é o perigo, de nós falharmos e nesse momento que nós falharmos, perdermos a nossa salvação. Né? Então nós temos que vigiar. Nós temos que procurar a cada dia nos encher do Espírito Santo, buscar em Deus forças para nós não perdermos a salvação das nossas almas. Então reflita sobre essa palavra. Pense sobre isso. E você que prega, você que usa esse texto para tirar dinheiro das pessoas, para enganar as pessoas, não faça mais isso. Não faça mais isso. Porque Ananias, ele não morreu porque ele não deu dinheiro para a igreja, não foi só por isso. Ele morreu porque ele mentiu. Ele morreu porque ele mentiu, ele tentou enganar Deus. Né? E Deus, irmãos, a gente não engana. Eu lembro de um irmão que uma vez me ligou, dizendo para mim que Deus havia tocado no coração dele para me enviar uma oferta. E ele mandou eu dizer quanto é que eu precisava. Eu disse, irmão, eu não vou dizer para você quanto é que eu preciso, porque pode ser que eu diga um valor alto, e pode ser que você, movido pela emoção, você vai tirar de onde você não pode tirar para mandar para mim. Então não faça isso. Faça só o que Deus mandou você fazer. Se Deus mandou você enviar uma oferta, faça só o que Deus mandou você fazer. Né? E ele disse para mim, irmão, eu vejo que você, né, trabalha sério. Eu falei, irmão, se eu enganar você, eu não engano Deus. O que adianta? O que adianta eu achar que vou te enganar, mas eu não estou enganando Deus? E um dia eu vou prestar contas diante de Deus de tudo que eu faço. Né? Então, irmãos, nós temos que ter essa consciência. Né? Lembram do episódio que eu falei para os irmãos, né,
do irmão que prometeu que ia me dar o carro, e aí eu falei para algumas pessoas, ou seja, de certa forma, ele me levou a mentir. Por quê? Porque ele prometeu, falou que ia fazer, que Deus tinha mandado ele fazer, aí eu falei para algumas pessoas, né? Aí as pessoas falam, e aí, irmão, cadê? Cadê, irmão? Cadê o carro que você falou que ganhou? Cadê? Né? Ou seja, eu tive que falar para as pessoas a verdade. Olha, irmão, na verdade, né, a pessoa que prometeu não deu, ou seja, a pessoa mente, peca e ainda leva outras pessoas a pecar. Mente e leva as pessoas a mentir. Então isso é muito sério e nós temos que ter cuidado com isso, né? Então, que nós possamos olhar para esse texto, né, e tirar as lições, né, que esse texto nos traz para que nós, de fato, sejamos verdadeiros cristãos, verdadeiros homens e mulheres de Deus. Irmãos, nós não somos perfeitos, ainda não somos. E todos nós estamos sujeitos a falhas, sujeitos a erros. Porém, nós precisamos ser humildes e pedir perdão ao Senhor. Judas, eu acredito que se ele tivesse pedido perdão para Jesus, ele teria sido perdoado. Só que Judas não pediu perdão, ele teve remorso. Ele chorou de remorso. Ele teve tanto remorso que ele tirou a própria vida, né? Então que nós não venhamos ter remorso, mas que nós venhamos de fato ter arrependimento, que nós venhamos de fato produzir, mostrar o arrependimento verdadeiro e sincero diante de Deus, para que nós não venhamos ser punidos como Ananias e Safira foram punidos por causa do pecado que eles cometeram. Amém? Eu quero orar com você. Amém? Onde você estiver, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e se você está afastado do Senhor, abra o seu coração e volte para Jesus, conserte a sua vida com Deus, porque o Senhor está voltando, né? E sempre, como eu digo, sempre, se você não alcançar o arrebatamento, você vai ter que enfrentar a morte física. E para isso, você tem que estar preparado, porque se Jesus voltar e você não estiver bem, você não será arrebatado. E se você morrer sem Jesus, você não irá para o céu. Então, que nós possamos consertar as nossas vidas. Todos os dias estarmos colocando as nossas vidas no altar do Senhor. Ore comigo. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento. Queremos te agradecer por esta mensagem, por esta palavra. Pai querido, queremos te pedir a tua misericórdia, a tua graça, porque nós sabemos, Senhor, que se não for a tua misericórdia, ninguém será salvo. Pai, porque nós não temos mérito diante do Senhor, nós não temos nenhum merecimento diante do Senhor, e nós clamamos a ti, Senhor. Ajuda-nos, dai-nos a tua graça e a tua misericórdia. Pai querido, se houver alguém ouvindo esta mensagem e que está afastado dos caminhos do Senhor, toca no coração dessa pessoa, para que ela possa voltar para o Senhor, para que ela possa consertar a vida dela com o Senhor. Se houver alguém, meu Pai, precisando se arrepender dos seus pecados, precisando, meu Pai, pedir perdão ao Senhor, que o teu Espírito Santo convença esta pessoa nesse momento. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém e amém.